Olá, caros amigos, bem-vindos ao nosso canal Bem-vindo ao Friburgo em Foco. É um prazer ter vocês junto de nós. Hoje nós vamos falar do tema que nós sempre fazemos aqui nesse canal, a gota diária contra a idolatria. Nós vamos falar de Isaías 11. Será que esse texto de Isaías 11, ele é relativo a Jesus, Yeshua? Cabe nele essa interpretação? Meu nome é Cláudio César dos Santos, trabalho com o apoio do Rav Yaakov Grenskari e Morel com o Márcio Braga da Academia de Noé. Antes de falarmos, roda a vinheta. Tudo de bom. Estamos num tempo limiar, a revelação do grande Rei, e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Então, caros amigos, como nós estávamos falando, hoje nós vamos falar de um tema que os missionários gostam de puxar uma sardinhazinha por deles, né? Os cristãos, né? Sabemos que a Bíblia é toda errada. Eu posso falar isso porque durante 30 anos fui evangélico e usei muito a Bíblia João Ferreira de Almeida. Cara, seja corrigida, seja revisada, seja atualizada, é um lapso, é horrível de tradução, tendências, uma coisa horrorosa. Quem fabrica e vende essa Bíblia tem que ser preso, porque estava vendendo um produto falsificado. Falsificação, adulteração da palavra de Deus, roubo completo, enganação. Gente, fora a Nova Versão Internacional e outras que tem por aí, eu também posso falar da Bíblia de Hagashá, que é 6 por meia dúzia, que eu fui messiânico também. Então eu posso falar muito claro, é 6 por meia dúzia, e não existe rabino messiânico. Gente, estou aqui em Friburgo, se tiver algum messiânico, ou se dizem que é rabino messiânico, pode tirar o cavalinho da chuva, pare de enganar as pessoas. Seja aqui ou qualquer lugar do mundo, pare de enganar, não existe judaísmo ortodoxo, e fora isso, é o justo que entre as nações, Hassideu Mocholam, Benenua. Seja humilde e você vai ver, vai fazer assim um mundo melhor, não da maneira que você pensa e que você age. Vamos lá, gente. Os missionários messiânicos, rapaz, é brincadeira. Isso que é maneira de dizer assim, que o Messias, que o Espírito de Deus, minha sabedoria, esse do Messias deles, o Yeshua, né? O JC, Jesus, né? E eles alegam que ainda foi cumprido em Lucas 2,40. Vamos ver, gente. Lembrando que nenhum desses autores aqui eram, né, Lucas não era judeu, não teve nem andamento com o JC. Vamos lá, gente. É horrível. Lucas 2,40 é apenas uma assertiva, mera afirmação a partir de uma perspectiva de alguém que já acreditava na suposta sabedoria de Yeshua, Jesus, né, o Yeshu Amanzer Bascardo, né, porque ele foi um bastardo, e nós sabemos da história. Qualquer coisa, gente, vocês querem saber? Vem aqui no nosso ambiente no Friburgo, tá? A gente conversa, a gente explica. Não no dia de Shabbat. O dia de Shabbat é um dia sagrado. Vamos cultuar Hashem, apesar de não sermos judeus, nós lembramos, né, honramos o Shabbat. Então, eu não quero ficar falando dentro da sinagoga um dia que nós cultuamos ao Criador de um personagem que não vale nada para nós. Então, gente, mas se você quiser ver outro dia, vamos lá, a gente conversa, a gente expõe as ideias. Não debater, se você quiser aprender, a gente está aqui, tá bom, gente? Então, não é, portanto, uma evidência ou prova aceitável. Precisamos averiguar por meio de
que é a Torá, se o personagem central do Novo Testamento realmente demonstrou a verdadeira sabedoria, que é aquela que deriva da lei divina, tomando por base algumas passagens do Tanar citadas por ele. Poderemos averiguar seu nível de conhecimento acerca do mesmo. Vamos aqui, gente, analisar. O famoso Sermão do Monte poderá ser muito útil a fim de que determinemos se a passagem de Lucas 2,40 realmente poderia ser confirmada como algum cumprimento do que se diz a Isaías 11:2. Este sermão anunciado, segundo os evangelhos, no alto do monte, com várias declarações acerca da lei, entendida no NT, que eles falam que é o Novo Testamento, como a Torá, Mateus 5, 17 e 19, trata de temas acerca da lei, Torá. Certamente define o contexto do sermão que segue. Então, se esse sermão tem como base a Torá, o que é dito ali? Vamos ver se tem base na Torá. O sermão que J.C. disse lá na montanha, porque uma hora ele disse que está na montanha, outra hora foi no raso, e nós temos como comprovar tudo isso, essa contradição, essas asneiras. Vamos lá, gente. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mateus 5,43. Seguindo a ideia do contexto, a pergunta seria onde na lei, Torá, isso teria sido dito? Se o contexto dessa passagem segue uma declaração acerca da Torá, certamente esperaríamos que pudéssemos encontrar referência ao que Yeshua, Jesus, declara. Porém, isso não é assim. Está certo, simplesmente não existe lugar algum da lei divina. Não existe isso aqui. Não existe esses dizeres, essas palavras, tá, gente? Vamos ir a fundo, tá, gente? Que JC dava o blefe. A Torá, a tradição diz isso, mas eu vos digo, quem é ele? Quem é ele para mudar o que Deus falou? Eu, falso profeta. Seguem abaixo algumas análises de porções dos evangelhos, onde Yeshua, Jesus, JC e Yeshamanzer nos transmite sua sabedoria acerca das Escrituras. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, 4, 8. Ou livrozinho hipócrita, o Evangelho de João. Parece com o livro dos hinduístas, né? Que cheio de analogia, cheio de coisa, lá do Deus Brahma deles, né? Mais uma vez, perguntamos, onde no Tanar Escrituras, nas Escrituras, tá, gente, hebraicas, podemos encontrar mais esse exemplo de sabedoria de Jesus, Yeshua e Yeshua Manso bastardo, em lugar algum, tá? Então vamos lá. Então disse JC, Yeshua, Jesus, a multidão, saísse que como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no tempo, e não me prendestes. Mas tudo isso que aconteceu para que se cumpra a escritura dos profetas, então todos os discípulos, deixando, fugiram. Mateus 26, 56, 57. Mais uma vez, temos uma citação de alguma suposta escritura, totalmente desconhecida pelos judeus. Desconhecida, não existe. Onde por acaso poderíamos encontrar as referências? Mais uma vez, temos aqui uma invenção, seja de Yeshua, Jesus ou dos autores do Evangelho. Gente, por favor, para de inventar. Vocês, rabinos messiânicos, pastores, e agora inventaram moda de pastora. Se nem pastor a Torá aqui está aceitando, pastorinha. Para de engano, gente. Querer ganhar dinheiro, status, usando engano, fraudando. Isso é uma fraude, é uma vergonha, fraude. Olha, livros, porém, que Elias já veio e fizeram e tudo quanto quiseram. Como eles está escrito Marcos 9,15. Desta vez temos até mesmo a menção ao Elias, uma nova versão que, segundo deixou Jesus, seria João Batista, que é claro que todos conhecemos a tradição judaica dos profetas acerca de Eliahu Anavi, Elias o profeta que virá nos últimos tempos para preparar o advento de Messias. Porém, nem mesmo o próprio Batista assume esse papel. Refuta Yeshua, Jesus, tá, gente? Vamos lá. Negando ser ele o Elias que havia de vir. João 1, 21.
Dessa caverna passagem, esse cara aqui, e Jesus disse que os homens fizeram tudo o que quiseram com eles, com Elias, João Batista, em conformidade com o que está escrito sobre ele. Que esse campo expõe mais uma vez, onde temos uma única referência ao Elias vindouro sofrendo nas mãos dos homens. Resposta que em lugar algum, mais uma vez, em lugar algum, nenhum profeta falou que Elias ia sofrer na mão de algum ser humano, que ia parar no cárcere, que ia morrer, que cabeça cortada, gente. Aonde está escrito isso? Qual profecia? Só nessa invenção miserável desse NT, desse livro, Gabriel de Agachar, vão parar, gente, de alucinação. Falo assim porque ele me dá indignação. Eu fui evangélico, fui enganado, fiquei enganado de 30 anos, fui messiânico, foi uma coisa horrorosa. É 6 por meia dúzia. É uma capa só. É uma capa judaica, messiânico, é uma capa judaica, mas é um cristão bem fundamentado para enganar as pessoas. Não. Mas ele disse, nunca leu isso que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, eles que com ele estavam, comentando na casa de Deus, no tempo de Abiatar, como sacerdote, comeu os pães da preposição, dos quais era lícito comer, senão aos sacerdotes, tendo também aos que com ele estavam, Marcos 2, 25, 26. Não há como não perceber aqui que se trata de uma referência ao texto de 1 Samuel 21, quando Davi fugia de seus inimigos. Porém, o que Jesus parece não saber é que naqueles tempos o sumo sacerdote era chamado de Ahimelech, ou Quilemelech, em algumas versões em português, e não Abiatar, 1 Samuel 21, 2, Davi não entra na casa de Deus, como alega Yeshua Jesus, por dois motivos. É o sumo sacerdote Ahimelech que sai ao seu encontro. E encontre a casa de Deus, que começamos pelo canal, ainda nos existia assim. Gente, desculpa falar, gente. Hoje eu tô rindo aqui, mas é de chorar, é de ficar indignado, porque como nós fomos enganados, quantos muitos se enganaram ainda com tanta presepada. Gavi não é que na casa de... Vamos voltar. Gavi não é que na casa de Deus, como alega Yeshua Jesus, por dois motivos. Nós somos sacerdote Ahimelech, que sai ao seu encontro, e a casa de Deus, que começamos pelo canal. Ainda nos esclacinho, e foi chamado o tempo após a sua edificação por Salomão. O que havia então era apenas o tabernáculo Mishka em Nob, ou seja, a referência usada por Yeshua Jesus e Examanza Bascaro, sua interpretação está completamente equivocada e salta os olhos a quantidade de erros absurdos cometidos nessa infeliz assertiva que demonstra nada mais além de uma grande ignorância acerca do Taná. E disse-lhes, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dentre os mortos, Lucas 24, 46. O problema é que não existe passagem alguma no Taná que diga que Yeshua, Jesus, alega nessa sua fala registrada por Lucas, nessas passagens que são definitivamente usadas fora do seu contexto, cercas das muitas alegações contra a messianidade de Jesus, Yeshua e Examanza Bascaro, mas muitas outras foram até mesmo fabricadas com esse propósito, sem o menor pudor. Note, caro leitor, que normalmente os autores dos evangelhos tomam certamente cuidado a mencionar que, observe, gente, você que é espectador, você que está aí atrás, algum ato de Yeshua, Jesus queria sido feito para que se cumprisse a Escritura, quase que invariavelmente citando o Taná, ainda que fora de seu contexto. Porém, aqui nessa passagem de Lucas, não encontrando nenhuma referência direta das Escrituras hebraicas. E qual a razão? Simplesmente porque seria inviável. Isso não existe, simples assim. Jamais passaria pelo crivo da Torá e dos profetas a ideia de um Messias que morre e depois ressuscita. Isso, na verdade, lembra os mitos e as religiões pagãs de mistério ao Antigo Médio Oriente. A citação de Lucas certamente atraiu muitos pagãos ao cristianismo, porém serviu como alerta aos judeus de seus dias contra a real intenção dos autores do NT, que é chamado Novo Mentiroso Testamento, inventado por Roma, que era, via de regra, inocular o vírus do paganismo helenista entre os judeus. Capítulo 4, a origem mítica do culto
a Jesus. Nós já falamos aqui, gente, da origem mitológica desse culto absurdo. Cultuamos aqui. Tem gente aí, gente, aqui nós temos uma Betinu em Friburgo aqui, e tem gente que fala que a gente idólatra. A gente não tem imagem, a gente não dobra o joelho perante um Deus. Mas que o povo fala que nós judeus somos idólatras, que nós judeus não, que os judeus são idólatras, que nós beninhos praticamos idolatria. Aí, eu queria saber, nós adoramos a um homem, nós adoramos a um homem, culpamos só o Deus único, Deus criador do céu e da terra. Qual é a idolatria? Ou você que está aí na tua chamada igreja e coloca lá, adoro o JC com todo fervor, e não fala nada de Deus. E aí? Porque ele é teu Deus? Aonde? Onde está escrito isso? Só nesse livrinho aí, xoxo, de vocês, esses evangelhos enganosos. Tá bom, gente? Então, gente, tudo de bom. Qualquer coisa, já falei, estamos a nossa Betinu Friburgo aqui, estamos à disposição para esclarecer, para conversar. Tá bom, gente? No dia que nós cultuamos a Shem, não. De sexta-noite, Shabbat, não. Qualquer outro dia, estamos dispostos a conversar. Não debater, brigar, discutir. Você quiser aprender, estamos aqui. Senão, nossa intenção aqui é só Deus, único Criador. Deus, único Criador, mais nada. E hoje me levador, não existe nada além de Deus. Gente, procura a plataforma no Brasil. Acesse a plataforma, vai te jogar em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar onde tem uma Betinu, seja aqui em Friburgo, no Rio, seja na Pafu, no Rio, seja na Bahia, Paraná, Aracaju, seja Goiás, seja Minas, onde tiver, vai te lançar, tá bom? Tudo de bom, até a próxima, Mashiach.